Cumprimento a nossa igreja, aqueles que estão nos visitando, estão adorando conosco nessa manhã de uma maneira muito especial. Este grupo de Joinville, é uma satisfação muito grande recebê-los, estar com vocês neste sábado, que é também muito especial. Você que nos acompanha pela internet, que Deus possa abençoar também com a mensagem da sua palavra. Eu gostaria de fazer uma rápida alteração com este hino que foi colocado aqui no final. O mestre Lineu, eu queria pedir, isso envolve você, queria pedir que você cantasse com a igreja esse hino 136. Cristo não tarda a voltar. Assentados mesmos, com a regência do mestre Lineu, acompanhando o professor Clênio, que você cante este hino, aspirando as suas palavras, a sua mensagem, e colocando o seu coração totalmente à disposição do Espírito Santo. Ele quer envolvê-lo e quer falar com ele. Sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve da terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão, para subir à celeste mansão quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prontos estamos para esta paz. Preso, encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos para trás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Aceitei a mensagem da volta de Cristo como me foi pregada. Disseram-me que Jesus voltaria logo, e eu acreditei. Ao receber os estudos e ao ler o livro O Grande Conflito, a impressão que tive foi de que havia muita urgência. Entendi que a volta de Cristo era algo real e iminente, e que a minha vida deveria ser organizada agora em torno dessa mensagem. Entendi por minha conta em risco que Jesus voltaria nos próximos 10 anos.
Esse tempo ficou como uma sombra diante de mim. E à medida que eu caminhava, essa sombra se projetava no tempo. Lá se foram mais de 30 anos e Jesus ainda não veio. Para muitos, normal. Para mim, uma embaraçante frustração. Minha fé em Deus não está cativa do cumprimento dessa profecia, mas a minha religião depende muito dela. A mensagem, esperei sua volta, vem se formando no horizonte da minha esperança como se formam as grandes chuvas. As nuvens, os ventos e um temporal. Esperei sua volta, é um temporal carregado de nuvens, de frustrações e desapontamentos e de algumas cúmulos nimbus que se precipitam refrigerando minha alma. Tanto que tenho outros títulos para essa mensagem. Inicialmente o título seria: o que eu deveria dizer antes de pregar sobre a volta de Cristo? Ou o meu próprio desapontamento? Ou o meu particular 22 de outubro? No início do meu ministério era muito mais contundente com as mensagens que pregava, especialmente as profecias. Não sei se terei uma recaída hoje. Mas como disse o cantor Caetano Veloso, é apenas um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Tenho perguntado a muitas pessoas o que elas acham. A igreja está melhor do que quando no início cremos ou agora? As respostas são cautelosas, cuidadosas. Tenho uma resposta para essa pergunta. Não sei se é verdadeira, sei apenas que é sincera. Outra pergunta que pode dividir a opinião da igreja: você acha que Jesus voltará nos próximos 10 anos? Sempre que eu faço essa pergunta, a resposta é geralmente sim, embora não haja muita convicção. Minha resposta sempre foi sim, hoje é não, e vou responder por quê. Mas não tenho a intenção de convencê-lo. Minha mensagem hoje é apenas uma voz que vem de dentro de minha alma. O objetivo não é outro, senão levar você apenas a refletir comigo. Estou realmente esperando sua volta? Estou me preparando para a sua volta? Estou vivendo como quem espera a sua volta? Convença-me da sua resposta com a sua vida. Não mais com palavras ou com discursos e estereótipos. Isso já não me comove. E naturalmente quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em São Mateus 24. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Antes dessa leitura, curve sua cabeça e vamos adorar. Pai Celestial, esta mensagem da Tua volta tem motivado e orientado a Tua igreja através das décadas. E à medida que o tempo passa, mais impressionado ficamos com os sinais do tempo, da natureza, no mundo. E também temos nos impressionado com a pouca fé e determinação que a Tua igreja tem demonstrado em relação
esta verdade. Senhor, abençoa a mensagem da Tua palavra, falando Tu mesmo diretamente ao coração dos adoradores, Pai. Aquilo que preparei, se não for do Teu consentimento, não tem nenhum valor. A hora é Tua, o tempo é Teu, o povo também é Teu. Fala para nós, Pai, por Jesus. Amém. Mateus 24, vamos ler inicialmente versos 4 a 9. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Versos 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não esperais, ou só cuidais dos prazeres do mundo, voltará vosso Senhor. Eu vi um amém, muito obrigado. Aos 22 anos, me descobri como uma pessoa muito feliz. Havia realizado o meu sonho. Um jovem de 22 anos, com seus sonhos alcançados, sua vida feliz, não tinha necessidade de nada, na minha ignorância, nem de Deus. Se alguém viesse me pregar um evangelho do tipo Jesus cura, Jesus atende às suas necessidades, provavelmente não faria nenhum efeito na minha vida. Mas quando alguém me disse Jesus vai voltar, eu me interessei. E como disse, minha vida foi orientada em direção a essa mensagem. Não esqueça que um dos títulos dessa mensagem é o que eu deveria dizer antes de pregar sobre a volta de Cristo. Isto aumentou significativamente depois da leitura do extraordinário livro O Grande Conflito, e mais ainda quando, no meio do nada, alguém me aparece e diz, agora você vai ser um pastor. Isso foi tremendo. Eu não estava dormindo, não imaginei isso, não estava sonhando, porque eram 10 para as 2 da tarde, eu morava no Rio de Janeiro. Eu era um jovem feliz, meu sonho alcançado. Eu queria ser marinheiro. E eu, naquele momento, era engenheiro oficial de marinha. Estava feliz. E agora Deus chega no melhor do meu sonho, do meu melhor momento da vida, e diz que quer que eu seja um pastor. Comecei a me preparar e a ler os livros de Ellen White. Um deles, além deste citado, me impressionou muito, Atos dos Apóstolos. Neste baseei minha expectativa de igreja. Comecei então a entender, numa leitura que você pode dizer que foi equivocada do Evangelho, mas eu comecei então agora a abrir mão das coisas que eu tinha, porque eu ia ser um pastor, e sabia que o pastor tinha inclusive um salário para viver. Isso me pareceu muito bom. Eu comecei a abrir mão de algumas coisas, da casa que eu já havia construído, uma casa como as casas de classe média de hoje,
tudo. 3 quartos, sala, dependência, garagem, tudo isso. Achei que não precisava disso, porque entendi que a volta de Jesus seria para logo. 2 irmãs minhas mais velhas iam se casar e eu comprei uma casa que não era muito boa para uma e ela foi arrumar a casa e mora nela até hoje. Uma outra também ajudei comprando todo o material para ela construir a sua casa. Inicialmente eu dizia que era empréstimo, mas eu sabia que eu não ia pegar o retorno daquilo, eu não precisava. Jesus iria voltar logo e eu ia ser um pastor. Fui abrindo mão dessas coisas. E finalmente chegou o momento de vir para a escola para fazer teologia. A minha expectativa de igreja, o meu paradigma de igreja era a igreja do livro Atos dos Apóstolos. E eu esperava que fosse encontrar aquela igreja. Eu havia andado por aí, pelo mundo, visitado algumas igrejas em alguns lugares, mas não podia ter a percepção de uma igreja, como é uma igreja apenas visitando. Mas agora eu estava ali para viver uma igreja, fazendo o meu curso de teologia. Mas a igreja que eu encontrei, real, não era muito parecida com a igreja do livro. Pelo menos na minha expectativa. Encontrei a nossa comunidade ali bem materialista. Na minha perspectiva. Eu cheguei ao colégio e disse que queria estudar e já estava matriculado e agora queria uma vaga no internato e não havia. Então eu procurei um pequeno apartamento ali, próximo, e aluguei esse apartamento. E quando fui alugar o apartamento, o dono do apartamento, uma pessoa bem situada ali, disse para mim: eu vou alugar um apartamento para você. Bom, as pessoas ficaram logo sabendo que eu tinha recursos, que eu era um ex-marinheiro e que tinha um pé de meia. E essa pessoa também sabia, e quando eu fui então alugar a casa, as aulas iniciavam naquele tempo, o tempo fica muito atrasado, né? Naqueles dias, as aulas se iniciavam em março. E ali era final de fevereiro. E eu disse: interessa o apartamento, eu quero alugar. E a pessoa disse: como alguns têm morado aqui e não pagam o aluguel direito, eu alugo, mas eu alugo à vista. E eu falei: quanto é? Ele disse: é simples, a mensalidade é X, você me paga 10 vezes X. Então eu meti a mão na bolsa e peguei 10 vezes X e dei para ele. Aquele tempo, não entendia esse negócio de pedir desconto e essas coisas. Nem sabia que havia uma coisa chamada bolsa na escola. Bons tempos. Eram os últimos anos das vacas gordas. Em seguida, ao alugar aquele apartamento, de repente uma senhora muito agradável, de situação econômica definida, disse que queria me vender uma cama. E eu pensei: eu não estou precisando de nenhuma cama, mas para ser gentil eu disse para ela: bom, ela disse: eu não tenho onde colocar essa cama e eu preciso vender essa cama. E eu, para ser gentil, disse-lhe: a senhora pode deixar no meu apartamento. Eu moro sozinho, a senhora deixa aí. E ela deixou, e o mês seguinte ela disse: amor, eu queria saber quando é que você vai me pagar aquela cama. E eu fiquei um pouco, assim, constrangido e disse: parece-me que eu não havia entendido que deveria comprar a sua cama, apenas ofereci que a cama poderia ficar na minha casa. Ela disse: não, você disse que compraria mesmo. Então eu, diante do que ela falou e diante do que eu me lembrava, ainda não sei quem tem razão. Mais tarde chegou um rapaz, sua esposa e uma criança linda, de mais ou menos 2 anos, olhos claros, loirinha, bonita criança.
E ele chegou para mim e disse: Moura, eu estou precisando que você me empreste um dinheiro. Eu falei: sim, quanto seria? Ele disse: é o dinheiro para eu comprar um carro. Aí ele explicou porque o dinheiro emprestado era para comprar um carro. Ele tinha umas mercadorias e não sei por qual razão, o carro que ele tinha acabou-se, não sei o que aconteceu com o carro dele, já não me recordo. Mas ele disse: eu preciso de um carro porque eu tenho que vender e eu dependo disso, minha esposa, meu filho, pagar a faculdade, viver e tal. Aí apelou para o meu senso de culpa. E eu pensei assim: bom, vou então comprar um Fusquinha, não é? Era um grande carro na época. Vou comprar um Fusquinha, eu pensei, estava aqui processando, né? Então, aí falei para ele: então você quer comprar um carro, um Fusca? Ele disse: não, tem que ser um carro maior, porque eu tenho mercadorias e tem que ser uma Brasília. E Brasília era um carrão na época, né? E você sabe que eu fui lá dentro e peguei o dinheiro e dei para o rapaz, porque eu queria que ele ficasse feliz. E ele fazia o 2º ano de teologia, e os teologanos sempre tiveram uma grande apreciação por mim, né? Especialmente naquele período. E eu fiquei por ali, e chegou o momento em que eu fui comportar, porque tinha que comportar, e eu queria saber o que era comportagem. Primeiras férias, e eu ia comportar em Santos, era a cidade onde eu conhecia, estava ambientado, e eu deveria ir para Santos. E passando pela Bandeirantes em direção ao Imigrante, eu vi ali um stand de carros, de motorhome. E eu tinha uma paixão muito grande por motorhome. Inclusive, estava dentro do meu plano pregar o evangelho, ter um motorhome, não preciso ficar preso. Seria um caracol levando nas costas a minha própria casa. Iria para lá, iria para cá, e estava dentro do plano. E eu, na volta, eu me recordo, um domingo pela manhã, fui lá no stand e olhei. Havia ali um motorhome de 1981. Nossa, zero, instalando de novo. Eu entrei ali, me sentei no beliche, fui lá, olhei e falei: é isso aqui, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Aí falei: mas não vai, com certeza não vai dar para comprar. Desci e tal, fui ali ao quiosque, onde tinha um rapaz atendendo. Daí, conversa vai, conversa vem, finalmente eu queria saber qual era o preço do motorhome. E ele falou, e meus olhos brilharam, porque o valor exato do motorhome eu tinha em casa em dólar, uma em cima da outra. Saí pensando: vou comprar. Mas no retorno para casa pensei: o dinheiro que eu tenho, o outro dinheiro que eu tenho aplicado, provavelmente não será o bastante para eu fazer os meus 4 anos, estudar os meus 4 anos. Eu tencionava casar, ter filhos, aquele dinheiro não dava. Desisti então de comprar o motorhome. Ontem, eu fui olhar quanto custava um motorhome, aquele mesmo, igual, de 1981, igualzinho, vi na internet ontem, custou 80 mil. Aí, você está orgulhoso de mim, mas vem outras histórias. Mais uma vez, agora foi um parente que chegou e disse que precisava fazer um negócio e eu ajudei. E não tive retorno. Mas eu vou contar só mais uma. Foi um outro parente que me procurou e disse: Moura, tem um negócio muito especial. Ele trabalhava numa loja, indústria e comércio, era uma fábrica de produtos de piscina, e ele então vendia aqueles produtos, e o dono então queria vender aquela loja, e ele então teve um plano, e o plano passava por mim. E ele disse: olha, a loja é excelente, você compra a loja e eu assumo a loja, e então eu pago a sua mensalidade, o seu aluguel, as suas despesas de mercado, deixa comigo. Eu falei: mas é muito dinheiro. Não, mas não se preocupa, está garantido.
E eu peguei o dinheiro e dei para ele. E nós compramos a loja e pagamos à vista, com veículo e tudo. Agora eu estava tranquilo, não tinha mais dinheiro para me preocupar, alguém ia pagar as minhas contas. Mas não deu certo assim. E não deu certo de jeito nenhum, e eu perdi tudo. Aí eu quebrei de vez. Final do ano, possibilidade agora de casar, agora ter filhos, e voltei ao Rio e lá encontrei um rapaz, um amigo meu, chamado Mourão. Olha só, parece dupla caipira, Moura e Mourão. Moura e Mourão. E aí ele disse, olha, tem uma coisa interessante para você, tem um trabalho no estaleiro. Eu tinha feito trabalhos de estaleiro em Hamburgo, na Alemanha, no Götaverken de Gotemburgo, na Suécia. Eu conhecia o trabalho de estaleiro, mas não estava preparado para aquele trabalho. Era para supervisionar as obras finais de um navio. Não estou preparado para isso. Mas o dinheiro era tremendo. Era muito dinheiro. E ele disse, não, eu te ajudo, vamos. E eu findei aceitando. E aquele trabalho, naqueles 3 meses, final de dezembro, janeiro, entrando um pouquinho em março, e aí então equilibraram-se as minhas contas e eu pude seguir adiante com os meus estudos, minha esposa estudando, cursando enfermagem e eu teologia, não tivemos mais problemas, com aqueles 3 meses de trabalho que realizei ali. A minha vida estava orientada para a volta de Cristo. Quando, depois de formado, trabalhando na escola, iniciamos os anos 90, os 10 anos eram uma sombra projetada no tempo. E eu comecei a trabalhar, porque realmente eu acreditava na volta de Jesus. Nunca quis comprar nada, terreno, casas, nada. Eu achava que Jesus iria voltar e eu tinha que estar pronto então para isso. E quando eu vim aqui, no início dos anos 90, visitar o chamado Novo Iaê, e que eu vi as casas sendo construídas, eu fiquei muito decepcionado, porque pensei, esse povo não está esperando Jesus voltar. Na minha perspectiva, é assim que eu estava vendo as coisas. Comecei a trabalhar muito, fazer grupos, culto da mata, vigílias, todos os lugares, viajando, indo, estava convicto. E à medida que o tempo ia chegando em direção ao ano 2000, eu pensava, havia alguma coisa na minha cabeça que dizia, o ano 2000 é uma excelente referência, um pouco antes, um pouco depois, Jesus vai voltar e não vai demorar. Foi quando eu me recordo, no ano 1999, ano 2000, eu fiz uma vigília, duas vigílias grandes. Quem sabe poderia ir embora numa vigília daquela. Esse período eu agora estava trabalhando lá no Nordeste. Quando recebi o chamado para ir para o Nordeste, minha esposa era funcionária pública concursada do Estado de São Paulo, da Prefeitura, e ainda professora supervisora na FAI, e ainda trabalhava num grande hospital em São Paulo, chamado Hospital Alvorada. De repente, a nossa conta, de novo, foi lá para cima, por conta da esposa agora, né? E agora eu era pastor. E, de repente, trocamos de carro, estávamos bem, etc. Aí vem esse chamado para o Nordeste. E orei com a minha esposa, havia evidências de que Deus estava me chamando. E ali, quando terminamos de orar, entendemos que nós devíamos ir, e nós fomos. Chegando lá, evangelismo. Trabalhei meus 4 anos na igreja, depois passei evangelista, e muitas pessoas me ajudavam, aqui de São Paulo, mas eu tinha recursos, e o que eu tinha, investi no evangelismo. Só o meu equipamento que eu tinha, a van que comprei, o equipamento de som, foram mais ou menos 55 a 60 mil reais, que na época era o preço de um apartamento, que alguns colegas estavam comprando. O apartamento onde eu morava, um apartamento muito bom, valia mais ou menos 100 mil reais naquele momento. Mas o meu negócio era a volta de Cristo. E o meu negócio era a pregação do Evangelho.
não era ter nada, eu achava que comprasse qualquer coisa no mundo ia ser prejuízo, porque Jesus ia voltar. Eu ainda acreditava na breve volta de Jesus. Depois do tempo do Nordeste, voltei para essa escola. E eu voltei sem nada. Um carro velho ficou no caminho, atropelado, como já contei a história aqui. Nada, mas feliz. 26 anos de obra, 7 anos de marinha. Nada. Agora, pressionado pelo tempo e novas convicções, é bom cuidar. Não se preocupe, estou pagando um terreno. Eu me recordo daquela lista de Schindler, porque eu tinha também um relógio, pastor Xavier, e eu não sei se você se recorda, quando você viu o relógio no meu braço, unido, de ouro, e você disse: Moura, se a coisa apertar, você tem um relógio aí. E apertou, pastor. Dom Pedro Casaldáliga veio para o Brasil ali pelo final dos anos 60, anos 70, ele estava no Brasil, e ele assumiu o bispado de São Pedro da Aldeia. Ele era então bispo de São Pedro da Aldeia. E aquele momento, ele era socialista. E aqueles dias ali, final dos anos 60, início dos anos 70, era muito complicado ser um socialista aqui no Brasil. E muitas histórias a respeito de comunismo, etc. E um repórter de Veja foi entrevistar Dom Pedro. E fez uma pergunta, entre outras, para Dom Pedro, e a pergunta foi a seguinte: disse Dom Pedro: é verdade que o senhor é contra propriedade privada? E Dom Pedro, confortavelmente, olhou para o repórter e disse: eu não sou contra propriedade privada, porque eu mesmo tenho 5 camisas. E eu me recordo, no início dos anos 90, falando lá na igreja do Campus 1, eu disse, conhecendo essa história, eu disse: e eu tenho 3 ternos. Aí fui fazer uma semana de oração no Rio de Janeiro, e o ladrão abriu o porta-mala e levou os 3 ternos. É mais do que um sonho estar aqui. Nunca imaginei trabalhar num lugar tão especial. Nunca sonhei trabalhar neste lugar, porque era algo muito além de um sonho. Portanto, eu não sonhava isso. Mas a nossa comunidade aqui, e eu vejo aqui em torno, e eu fico olhando, é surreal. Há alguma coisa que não me convence. Há alguma coisa que precisa ser feita. Eu vejo às vezes, ao final dos cultos ou da escola sabatina, centenas de carros descendo, tranquilos. Que lugar. Às vezes me lembro do sertão onde trabalhei. E às vezes terminava de pregar e não tinha uma árvore para se abrigar. Algo está faltando. Talvez nós estejamos demasiadamente acomodados. Que exemplo de vida estamos dando aos mais jovens? Sei que todos temos uma vida exemplar, mas que exemplo de vida? O tempo ainda não terminou. Qual é a nossa expectativa sobre o amanhã? Marguerite O'Hines ganhou um prêmio Pulitzer, um prêmio que é dado aos repórteres que fazem cobertura de guerra. E ela fez, Marguerite O'Hines, fez a cobertura na Guerra da Coreia,
que foi travada entre 1950 a 53. Ela descreve um momento interessante. Era uma manhã muito fria. O sol ainda estava escondido por trás das montanhas e projetava sua gigantesca sombra no acampamento dos soldados americanos. Um deles havia pegado a sua caneca, estava sentado em uma rocha e fazia um gesto mecânico, levando a caneca na boca e tirando a sua capa, parecia pedra de congelada, barba por fazer, o olhar perdido no vazio do horizonte. A repórter aproximou-se, pediu licença para o soldado e perguntou: se eu fosse Deus, o que você me pediria? Ele, sem tirar os olhos do horizonte, ele disse: o amanhã. O amanhã. Não naturalmente o amanhã do nascer de um novo dia. Não naturalmente o amanhã do nascer de outro pôr do sol. Mas um outro amanhã. Esperei sua volta. Esperei sua volta no tempo, como o pássaro espera o vento para voar. Esperei sua volta e chegada, como alguém que espera a porta, alguém que volta para casa. Esperei sua volta de noite e de dia, como alguém que espera o amanhecer em agonia. Esperei sua volta ao mundo, como quem espera o som enquanto é surdo. Esperei sua volta a qualquer hora, como alguém que espera a luz da aurora. Esperei que esperassem como eu o dia que Ele prometeu. Esperei sua volta há tanto tempo, como o navegador a vela espera o vento. Esperei sua volta e chamei minha igreja. Pode não ser amanhã, mas pode ser que seja. Esperei ainda sua volta acontecer, mesmo que algum dia tenha de morrer. Espero sua volta amanhã, não como um novo dia, o mesmo sol, mas com sua volta para todos nós. No dia 20 de julho de 1969, o mundo foi comovido, talvez com a sua mais extraordinária notícia: a chegada do homem à lua. Sei que hoje isso está sendo muito questionado, mas deixa assim. O fato é que, à medida que as Apolos iam se aproximando da órbita lunar, o mundo ia tomando conhecimento. Mas os crentes evangélicos, gente simples, naquele momento da história, não acreditavam. Eles não acreditavam que que o homem pudesse chegar à lua. E eles fizeram uma música que não tem praticamente o menor sentido ser cantada hoje. E essa música ela era interpretada na voz de um cantor popular na época, bastante conhecido, chamado Silvinho. Nesta música, os crentes simples, pobres, em sua grande maioria, cantavam essa música
E esta música foi o maior sucesso evangélico de todos os tempos nas rádios, porque ela cantava em todo o tempo, em todas as rádios. É melhor entrar no céu do que entrar na lua. Enquanto você ouve, e se o Espírito Santo tocar no seu coração, tome uma decisão de viver sua vida como uma mensagem ao mundo daquilo que você acredita. O mundo nunca quis acreditar que Cristo um dia sobre as nuvens vem. O homem pode a lua chegar para se cumprir o que na Bíblia tem. A terra inteira pode estremecer e as estrelas podem até do céu cair. Em sangue a lua breve vai se converter. Antes disso acontecer, salva a alma tua. Ainda é tempo para você se arrepender, antes do homem fazer o caminho para a lua, pois a ciência cada vez aumenta mais. Lá na lua ninguém vai salvar a alma tua. O mundo espera a vida melhorar, mas não procura a Deus obedecer. A carestia só vai se acabar quando Cristo lá do céu descer. A profecia tem que se cumprir e o milênio de Jesus não tardará. Breve este mundo o Senhor vai destruir e os cristãos irão partir para o eterno. Senhor meu Deus, salvai o meu Brasil. Tem compaixão dos filhos contra os pais. Talvez não chegue a completar 2000. A tua igreja para as nuvens vai. Porém o dia ninguém saberá. A fome aumenta e o povo continua a desprezar o Santo de Israel. É melhor entrar no céu do que entrar na lua. Ainda é tempo para você se arrepender, antes do homem fazer o caminho para a lua, pois a ciência cada vez aumenta mais. Lá na lua ninguém vai. Salva a alma tua. Deus querido, tu prometeste voltar, estamos esperando. Mesmo com todas as contradições de nossa fé, de nossa esperança e de nossa igreja, haverá um povo que te aguarda.
inclui-nos neste povo, Pai. Ajuda-nos, por favor, a não irmos na onda do mundo, Pai. O mundo nos tem imposto um estilo de vida muito diferente. O mundo tem nos atraído para o materialismo. O mundo tem nos chamado para ter coisas. Para o mundo ter garantia do futuro é ter coisas. Senhor, ajuda-nos a trabalharmos pela Tua volta com a mesma determinação com que trabalhamos para fazer as nossas casas, para construirmos os nossos sonhos, para comprarmos os nossos pertences. Ajuda-nos, Senhor. Que a Tua igreja seja tão determinada para pregar a Tua volta, como tem sido determinada para se garantir no seu futuro. Senhor, o nosso futuro é a eternidade, Pai. Mesmo que não tenhamos algumas coisas deste mundo, não tem problema, Pai. Mesmo que Jesus, quando retornar, nos encontre sem nada, mas com a nossa fé, isso é tudo, Pai, e é toda a nossa riqueza. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Por favor, ajuda que a Tua igreja não perca a sua visão da brevidade da Tua volta, Pai. Abençoa os esforços evangelísticos da Tua igreja, tão bonito, Senhor. Sairmos com uma grande festa, como Israel saiu do Egito. Mas, Senhor, quando voltamos, quem somos nós? Como é a nossa religião? Como é a nossa vida? Oh, Deus, apressa-te, Senhor. Pelo amor de Deus, apressa-te. Nada está bom aqui. Apressa-te. Esperamos Tua volta. Por Jesus. Amém. Vem, Senhor, sem demorar, Tua igreja pronta está. Já divisamos, ó Jesus, belos portais do céu de luz. Vem, ó Senhor, é nosso orar. Vem logo sem tardar. Amém. Amém. Um último recado da Escola Sabatina. Ela funcionará hoje, como de costume, os universitários na faculdade, ensino médio, no residencial feminino. Em especial, hoje nós não teremos o Palavra Aberta. Então, universitários, faculdade, e nós teremos aqui a Escola Sabatina de costume da comunidade aqui na igreja. Então, sinta-se à vontade para ouvir um pouco mais da Palavra de Deus. Um bom restante de sábado a todos.